Olá pessoal, boa noite. Eu espero que todos estejam bem, né, com suas famílias nas suas casas. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre plano de aula. Nós já vimos o plano de ensino, nós já vimos o plano político-pedagógico e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o plano de aula. E aí eu coloquei essa gravura, que é uma gravura que tem várias setas, né, de todas as formas e que vai representar, né, as decisões que nós professores devemos tomar no momento que a gente vai organizar a nossa aula. Porque fazer uma aula não é algo simples, né? Não é algo que você decida, sentou e já fez, não. Você precisa refletir, precisa analisar, precisa estudar. Então, um plano de aula não é algo assim que se faça em uma hora de tempo, não. Geralmente, para você planejar uma aula, você leva uma manhã, em torno de 4 horas, para você poder organizar a sua aula. Isso contando para montar, porque você ainda tem que pensar no que você vai falar, tem que ler o assunto, então isso requer um pouco mais de tempo. E aí aqui como título eu coloco: como organizar as atividades de ensino, que não é, né, uma decisão rápida, como eu já falei. Então eu trago aqui várias setas, eu gostei dessa figura, espero que vocês gostem também, que ela é bem lindona. Então, para a gente falar de plano de aula, é importante a gente discutir alguns conceitos, né? E aí eu trago aqui alguns conceitos que são complementares, que vão dar um suporte para que a gente possa compreender o que é uma aula, né? O que é um plano de aula, a importância, como que se chega a esse documento, porque o plano de aula, ele é um documento. Ele é um documento que vai nortear o trabalho do professor naquela manhã, naquela noite, naquela tarde. Então, o Padilha, ele diz assim, que plano, ele vai primeiro dar uma definição de plano. E ele diz que plano é a apresentação sistematizada, né, a apresentação que é organizada, que tem toda uma organização, e se justifica pelas decisões tomadas, que são relativas à ação do ato de realizar. Ou seja, o plano nada mais é do que a justificativa das decisões que a gente precisa tomar no momento que a gente está desenvolvendo uma ação. Então, eu vou realizar uma atividade, uma ação em sala de aula, eu preciso de um plano, eu preciso de um documento, né? E aí ele diz assim, que para existir um plano, se faz necessário a discussão sobre os fins e os objetivos que vão culminar com a definição tanto do conteúdo, né, quanto dos objetivos, pois somente desse modo é que se pode responder às questões indicadas. Então, o plano ele está intimamente relacionado com os objetivos que você pretende que o seu aluno desenvolva, né, os objetivos que a gente traçou para que os alunos possam aprender aquilo que está sendo discutido e o conteúdo que você definiu para ser trabalhado com aquele aluno. Então, o Padilha ele vem reforçar isso para a gente, nós já discutimos, inclusive, a importância que tem o objetivo no trabalho do professor, e ele vem reforçar novamente aqui quando ele fala de plano. Aí a gente observa, né, que ele vai mostrar também, e como eu falei anteriormente lá no início, das decisões que são envolvidas no momento que a gente vai planejar uma aula. Então, quando eu vou planejar uma aula, por exemplo, eu tenho que levantar algumas questões, né? Primeiro, por que eu vou planejar? É necessário realmente fazer esse plano de aula? Como que esse plano de aula vai ser organizado? Onde? O plano de aula ele pode ser organizado na minha casa, na escola, dependendo de como que eu quero planejar. Então, esse onde aí é muito interessante porque a gente observa o seguinte: se o meu plano de aula é um plano que vai ser discutido
a partir de uma concepção interdisciplinar, então ele pode ser organizado na escola, juntamente com os meus pares, né? Então, onde é o local. E se ele não for, posso discutir na minha casa mesmo, né? Através dos meus materiais, né? Dos meus livros, dos equipamentos que eu tenho, né? Das fontes, revistas. Então, esse onde aí vai depender muito do tipo de planejamento que você quer organizar para a sua aula. Quando? O plano de aula, gente, ele tem que ser sempre organizado antes da aula. Nunca se organiza um plano na hora, porque ele não vai dar certo. Então, quando é sempre antes. Se eu vou dar minha aula hoje, eu planejei ontem. Se eu vou trabalhar amanhã, planejo hoje. Por quê? Porque caso eu queira mudar alguma coisa, eu vou ter tempo para fazer essa mudança, né? Para quê? Ora, o meu plano de aula, ele é organizado para que os meus alunos possam aprender aquilo que está sendo proposto, né? Então, essa é a importância. Para que eu planejo? E tem um objetivo, que é justamente chegar à aprendizagem dos nossos alunos. O que eu vou colocar nesse meu plano de aula? Aí vai depender também do que eu preciso, o que está definido dentro da matriz, né? Então, eu vou verificar qual é o conteúdo que está dentro da matriz para ser trabalhado naquele momento. Vou pegar esse conteúdo dessa matriz e também vou fazer uma relação com o que está acontecendo fora, né, do ambiente, que a gente sabe que já discutimos isso, o conteúdo ele não pode ser trabalhado de uma forma isolada, mas ele tem sempre que estar relacionado com o contexto social, com aquilo que acontece no dia a dia, no cotidiano dos nossos alunos e do nosso também, né, e da sociedade como um todo. Então, esse o que aí é o conteúdo. E com quem? Ora, se eu estou fazendo um plano de aula, esse plano de aula é para ser socializado com os meus alunos, né? Então, esses são as decisões que envolvem o ato do planejar, né? Do planejar minha aula. Quando eu vou planejar minha aula, eu tenho que ter em mente essas questões, que elas são fundamentais. A partir do momento que eu penso e consigo responder essas questões, já significa dizer que meu plano de aula ele está encaminhado, né? Significa dizer que o meu objetivo está sendo traçado de uma forma com coerência e com certeza a aula será eficaz e eficiente. Aí o Padilha ele vai reforçar dizendo também que o plano ele é um guia. O plano é um documento para o registro de decisões. Ele tem a função de orientar a prática, né? Então, eu concordo plenamente com o Padilha quando ele fala isso. Quando eu planejo, eu tenho um caminho a seguir. Então, eu sei exatamente em que momento eu vou introduzir, por exemplo, o conteúdo, o momento em que eu vou estimular os meus alunos para que eles possam prestar atenção na aula. Então, o plano, ele é um guia mesmo, ele é um documento que registra tudo aquilo que a gente pensou para aquela aula. Ele tem a função de orientar a prática do professor. E essa prática, né, sempre partindo da própria prática. E, portanto, não pode ser um documento rígido e absoluto. Não existe plano de aula fechado, né? Não existe plano de aula que você diga assim, eu já planejei e não vou mudar. Plano de aula, ele é sempre, tem que ser flexível, ele sempre será flexível. Por quê, gente? Sempre que nós estamos em sala de aula, de repente o professor está discutindo determinado assunto e dentro daquela aula o aluno tem uma dúvida, surge um questionamento, mas aquele questionamento não estava definido dentro do meu plano de aula, mas aí eu não vou poder passar por cima disso aí. Por quê? Porque é a dúvida do aluno, e naquele momento aquela dúvida precisa ser sanada, precisa ser discutida. Então, por isso que o plano de aula, ele é flexível, deve ser flexível. É por isso que o Padilha diz que não pode ser um documento rígido e absoluto, né? Até porque não existe verdade absoluta, existem verdades. O que é verdade hoje, amanhã pode não ser.
Então, esse plano de aula ele tem que ir acompanhando, né, essa relatividade. Então, eu organizo meu plano de aula, mas se tiver alguma questão na sala, no momento daquela aula para a gente discutir, a gente vai ter que parar, dar atenção para o aluno, verificar qual é a dúvida dele e depois a gente dá continuidade. Então, por isso, ele é um documento flexível e que, com certeza absoluta, ele vai orientar a prática do professor. Quando a gente planeja, nós temos começo, meio e fim, né? Você não precisa improvisar. Quando você não planeja, o seu trabalho ele fica ele fica um trabalho solto, um trabalho vago. Aí você não vai conseguir entender se o objetivo do que você traçou foi alcançado, até porque se você não planeja, você não tem um objetivo traçado. Você não vai conseguir compreender se teu aluno aprendeu. Então, é muito importante esse documento. E ele é realmente um documento que norteia o nosso trabalho em sala de aula. Ele é a formalização dos diferentes momentos do processo de planejar, né? Porque ele envolve desafios e contradições, né? E quais são os desafios? Foram os que eu falei anteriormente. Eu organizei o meu trabalho, mas se de repente surgir uma questão que não estava dentro daquela aula que foi pensada, eu tenho que ter a maturidade para que eu consiga responder, né, aquilo que está sendo posto naquele momento e também entender essas contradições que vão surgir, que nem sempre da forma como a gente pensa acontece, né? Castro, Tucunduva e Arnes vão dizer o seguinte: plano de aula é o organizador, é um documento organizador do trabalho pedagógico do professor. Ele traz uma abordagem histórica do ato do planejamento, né, do ato de planejar. Ele vai passar pelo plano estratégico das indústrias até chegar no planejamento da ação educativa. E ele acaba se caracterizando como um ato político-filosófico, científico e técnico. Ora, por que esses autores vão dizer que esse planejamento ele perpassa pelo plano estratégico? Porque o planejamento, gente, ele vai surgir nas empresas, né? Então, o planejamento, os grandes teóricos, e principalmente Padilha, né? Santa Ana, Danilo Gandin, eles vão colocar isso, que o planejamento ele vai surgir dentro da empresa. Então, a princípio, os legisladores vão observar que na empresa esse documento ele acontece de uma forma organizada, né, que dá certo, que funciona. Então, eles pegam esse documento e trazem para a escola. Então, é por isso que esses autores vão dizer aí para a gente que no primeiro momento ele é um documento que organiza o trabalho do professor, mas quando se traz para a questão histórica, para uma abordagem mais histórica, ele vai surgir dentro das indústrias, né? E depois ele vai para as escolas e vai servir como um elemento da ação docente, da ação educativa. E aí ele vai ter como uma das principais características um ato político, filosófico, e aí a gente mostra que quando se fala do ato político, não é aquela política partidária, mas é uma política pedagógica que você precisa compreender a política educacional e tomar um posicionamento diante desse processo. Você precisa compreender as questões filosóficas, as questões sociais, o que está por trás, né, desses documentos e do processo pedagógico. Você precisa também se organizar dentro dos princípios da ciência, porque a educação não se faz sem ciência, ela é uma ciência, né? E também é um documento de cunho técnico. Então, o plano de aula ele perpassa por todos esses elementos aí, né, que os autores vêm colocando, Castro, Tucunduva e Arnes. Então, é algo assim bem interessante
e que a gente não pode esquecer, tá bom? Oliveira vai dizer o seguinte, que o plano de aula ele serve como instrumento didático pedagógico, pois ele é necessário à execução da atividade do professor no seu cotidiano escolar, colocando-o como elemento básico. Ora, quando Oliveira diz que ele se coloca como um elemento básico, isso aí também é bem importante, porque é verdade, né? Então, através do plano de aula, a gente vai conseguir organizar as nossas atividades, a gente organiza aquilo que é importante, que deva acontecer, né, no nosso cotidiano, e ele é um elemento fundamental nesse processo, porque caso eu não consiga organizar esse plano de aula, eu não vou conseguir definir as minhas atividades. Então, esse plano de aula, ele acaba abrindo, ele abre um debate, né? Ele é suscetível a debates sobre a importância da organização das atividades profissionais, né, dos professores, como uma forma de combinar qualidade e tempo, esse tempo que ele é despendido à construção dos saberes no âmbito escolar. Então, olha só a importância que tem esse documento para o nosso fazer, para a nossa prática, né? Nesse sentido, Oliveira continua dizendo que plano de aula, ele é o centro das discussões sobre o fazer docente, aliando-o à qualidade de ensino e de aprendizagem. Olha o quanto que esse documento ele se faz necessário no nosso dia a dia, né, no nosso fazer. Então, nenhum professor, gente, pode chegar numa sala de aula sem que ele tenha conhecimento, sem que ele tenha domínio do plano, sem que ele tenha domínio do que vai acontecer no início, no meio e no final da sua aula. Sempre tem que ter algo a ser definido. E quem vai definir isso é o plano de aula. É através dele que a gente vai observar se o trabalho se houve qualidade no trabalho que eu desenvolvi e se houve qualidade na aprendizagem do aluno, certo? Então, o plano de aula, ele é um elemento fundamental na nossa prática. E aí, Ilma Passos Veiga, ela vai dizer agora o que é a aula. Então, ela diz assim, a aula é um lugar privilegiado da vida pedagógica. Olha só que coisa maravilhosa. O lugar privilegiado. Então, a aula é um espaço, né, de vida, de reflexão, né, de criatividade. É um lugar de encanto, de encantamento, de magia. Né? Então, a aula é um lugar privilegiado da vida pedagógica. Então, é nesse momento que a gente vai levar para os nossos alunos o encantamento, né, do conhecimento. Aí ela vai dizer assim, que refere-se às dimensões do processo didático, ou seja, as dimensões do processo do nosso fazer. E qual é esse fazer? O ensinar, né, o aprender, o pesquisar, o avaliar, que é através dessas ações, dessas dimensões, que nós professores vamos organizando, né, os nossos alunos para que eles possam chegar à construção do conhecimento. Então, a aula é a magia, né, o lugar mágico. É o momento em que a gente faz com que esses alunos busquem e se interessem cada vez mais se aventure no conhecimento, se aventure nas áreas dos saberes, tá bom? Então, a autora continua dizendo o seguinte, que a aula, além de todo essas questões que eu trouxe para vocês, né, esses conceitos, ela vai dizer também que a aula é o lugar do fazer pedagógico, é o lugar onde as coisas acontecem, é o lugar onde a aprendizagem acontece, é o lugar da pesquisa e da avaliação. E para que tudo isso aconteça, é preciso ser muito bem planejado. Né? Então, a magia, gente, a criatividade não vai acontecer
né? Se essa aula não for bem pensada, se essa aula não for bem planejada. Então, se tudo isso for muito bem definido no papel, a gente sai feliz da vida da sala. É aquele dia em que a gente chega em casa e diz assim: poxa, hoje a minha aula foi muito bacana. E por que a minha aula foi muito bacana? Porque eu consegui fazer com que os meus alunos compreendessem algo que é importante para a formação deles, né? Então, esse é a grande importância, a grande magia, né, da aula. A aula é isso, a aula é encantamento. E eu particularmente gosto muito, né? Eu acho assim que é o momento em que a gente se realiza. Quando eu estou em sala de aula com os meus alunos, eu percebo que os meus alunos conseguem aprender aquilo que a gente pensou e que é importante para a formação deles, eu me sinto realizada, né? Porque eu sei que ele conseguiu aprender, que é bem mais profundo que só aprender. Então, Zanon e Althaus, eles vão dizer o seguinte: o ato de planejar organiza as ações docentes e discentes, porque ele exige o domínio de conhecimentos sobre os níveis que compõem o processo do planejamento. Olha só que coisa interessante, né? Então, o ato de eu desenvolver o meu trabalho, né, de eu planejar, nada mais é do que uma organização. E é uma organização não só para o professor, como para os alunos também. Por quê? Porque ele vai exigir um certo domínio, né, do conhecer. O que eu vou trabalhar e como que eu vou trabalhar? Porque se eu não planejo, eu não vou dominar esse conhecimento. Então, a partir do momento que eu planejo, eu vou dominar os conhecimentos que eu vou precisar discutir com os meus alunos e também vou organizar tanto o meu trabalho quanto o processo de aprendizagem do meu aluno. Então, o Roaz vai dizer o seguinte, que desse modo se faz necessário recorrermos aos ensinamentos da didática, que é a parte da pedagogia que trata dos preceitos científicos que vão orientar toda a ação, toda a atividade educativa, de modo a torná-la muito mais eficiente. Então, Roaz eu tirei esse conceito do Roaz porque é um dicionário, mas eu vejo que é muito pertinente, né, dentro dessa nossa discussão, porque ele vai mostrar e vai deixar claro que quem vai dar todo esse suporte para que o professor planeje, compreenda esses preceitos científicos da ação educativa é a didática, né, que vocês estão trabalhando. Então, a didática ela está atrelada com o planejamento. Didática e planejamento e currículo caminham juntos e fazem parte do nosso curso, que é a pedagogia. Então, a didática ela vai nos ensinar que para planejarmos uma aula, se faz necessário a gente observar alguns pontos que são fundamentais dentro desse processo. Quais são esses pontos? Primeiro, a gente tem que pensar o que nós queremos que os nossos alunos... O que nós queremos que o nosso aluno aprenda? O que eu quero que o meu aluno aprenda? O que eu quero que o meu aluno aprenda? Ou seja, pensar em nossos objetivos, né? Nos conteúdos que nós pretendemos ensinar, nos meios pelos quais desenvolveremos tais conteúdos e na avaliação de nossa aula. Então, aqui, né, explicando melhor, quando eu vou pensar a minha aula, eu tenho que pensar em alguns elementos, alguns pontos que são importantes e que não podem faltar nessa aula. Primeiro são os objetivos, né? Então, os objetivos, eles estão acima de tudo, né? Eles são, na verdade, o objetivo ele é o cara dentro do plano de aula, porque a partir dos objetivos é que eu vou verificar no final se houve aprendizagem, se não houve. Então, eu só vou saber se houve aprendizagem se eu tiver o meu objetivo definido, claro, né? Então, os conteúdos, né, também,
Então, que objetivo eu pensei para esse conteúdo que eu estou pretendendo ensinar? Então, depois eu vou passar para a avaliação da aula. Então, eu penso no objetivo, defino o conteúdo e depois eu vou pensar na avaliação dessa aula. E a avaliação vai servir para quê? Para verificar justamente se o objetivo foi alcançado. Se não planejarmos nossa ação docente de forma consciente, pessoal, nós não teremos condições de gerenciar a aprendizagem. Então, todas as vezes que a gente vai para a sala de aula, é preciso que a gente faça um plano, e esse plano tem que ser um plano consciente. Eu tenho que saber exatamente aquilo que eu pretendo que os meus alunos compreendam. Porque, caso contrário, eu não vou conseguir organizar e gerenciar a aprendizagem. É aquele momento em que, quando o professor não planeja, aí ele chega e faz um trabalho e começa a pedir tarefas, e aí o aluno vai perguntar para o professor por que aquela tarefa, e se ele não planejou, ele não vai saber responder, ele vai ficar atrapalhado, né? Então, é isso que significa gerenciar a aprendizagem. Se não planejar, você não consegue gerenciar esse trabalho. Por isso, cada item do planejamento de aula tem suas especificidades e que nós, enquanto professores, precisamos considerar. Falei agora há pouco, né, que o plano de aula ele tem alguns elementos que a gente não pode abrir mão. Falei dos objetivos, né, e agora a gente vai ver cada um deles em particular, né, qual é a importância desses elementos, né, dentro do planejamento da aula, dentro da aula. Primeiro deles são os objetivos, né, que a gente já vem reforçando isso desde lá de trás, um pouco, a gente vem falando neles. Então, objetivos são caracterizados por verbos no infinitivo e vão designar o produto final de nossa aula. É aquilo que queremos que seja aprendido. Precisam expressar a habilidade que será desenvolvida naquela aula e a razão pela qual ela deve ser desenvolvida. Então, os objetivos, vão vir sempre no verbo no infinitivo. É analisar, discutir, refletir, identificar, aplicar, né? Sempre nós iremos utilizar esses verbos. E eles eles designam, né? Eles têm como finalidade chegar ao resultado final da nossa aula. O que nós queremos que seja compreendido nesse trabalho? Por exemplo, eu estou falando aqui para vocês de plano de aula. A minha aula tem um objetivo. Qual é o objetivo da minha aula? Ora, eu pretendo que vocês compreendam a importância do plano de aula e que vocês consigam fazer um plano de aula. Essa é a habilidade. Qual é a habilidade? Aprender a fazer um plano de aula. Então, esse é o meu objetivo, fazer com que vocês compreendam, né, o que é um plano de aula e a sua importância no processo, na ação pedagógica do professor. E qual é a habilidade? Que vocês aprendam a fazer um plano de aula. Então, esse é o objetivo, tá? O objetivo ele vem sempre antes. Libânio, ele classifica os objetivos em 3 níveis, né? Em 3 níveis de abrangência. Aí, quais são esses 3 níveis? Ele vai dizer que nós temos os objetivos do sistema de ensino, nós temos os objetivos da escola e do professor. Os objetivos do sistema de ensino, ele vai chamar de primeiro nível. E ele diz que esses objetivos, eles determinam as finalidades educativas e eles estão em consonância com a sociedade em que nós estamos inseridos, né? Que é justamente os objetivos do sistema de ensino. Qual é a finalidade, né, do sistema de ensino? O que o sistema de ensino pensa para a sociedade? Então, são os objetivos do sistema. O segundo, ele vai chamar... ele vai dizer que o segundo objetivo, ele vai estabelecer as diretrizes e os princípios do trabalho da escola. Então, aqui a gente pode considerar, por exemplo, o projeto político-pedagógico,
né? Quais são os objetivos do projeto político-pedagógico? Olha, observe aí que ele fala das diretrizes e princípios do trabalho na escola. O que eu penso para a escola? O que o projeto pedagógico pensou, definiu, tem enquanto objetivo para a escola? E o terceiro nível, o terceiro objetivo, ele vai dizer que é o que concretiza tudo em ações práticas na sala de aula, que é o plano de aula, que é o plano menor, é aquilo que eu penso para ser organizado em um dia, no máximo 2 dias, né, que eu vou conseguir fechar aquele meu assunto. E é exatamente nesse terceiro nível, nesse terceiro objetivo, que a gente vai se deter, que é o que vai orientar a prática do professor, né, o trabalho do professor na sala de aula. Zabala vai dizer o seguinte, que os objetivos, eles também vão trazer essas características, né? Que são, eles vão ser o ponto de partida, e a gente já viu isso, são o ponto de partida da prática educativa, e que por meio deles o professor pode encaminhar o ensino, sempre pensando na aprendizagem dos alunos. Então eu vou encaminhar meu processo de ensino, o processo de ensino é específico do professor, sempre pensando na aprendizagem dos meus alunos. Então todas as vezes que eu penso num assunto, penso num conteúdo, eu penso no objetivo, eu vou sempre pensar na aprendizagem de vocês. O que vocês precisam aprender e como é que vocês vão aprender. Então, os objetivos, nós já vimos que eles são fundamentais, tá, pessoal? Aí eu trago aqui uma classificação, né, dos objetivos para que vocês possam observar. Então, quando a gente vai preparar uma aula, nós temos que pensar em que tipo de... como é que eu vou definir o meu objetivo? Eu vou verificar, os objetivos, eles são sempre cognitivos e eles têm como finalidade a verificação de algo que tenham sido aprendido. Então, como é que eles estão classificados? Em conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Ô, professora, eu não entendi isso aí. Como é que isso funciona? Muito bem. Quando eu vou planejar minha aula, eu tenho que pensar, essa aula, ela é uma aula a nível de conhecimento? Os meus alunos só precisam conhecer? Entendeu? Então, se os meus alunos só precisam conhecer aquele assunto, então qual vai ser o meu objetivo? Que eu vou colocar, o verbo que eu vou utilizar no meu objetivo. Citar. Então, quando eu terminar minha aula, eu vou pedir, por exemplo, para eles, cite três animais vertebrados. Identifique, dentre o conjunto de elementos, a caneta. Liste 3 animais que põem ovos. Defina o que é uma célula, entendeu? Então, esse é um exemplo de objetivo a nível de conhecimento. Então, se é só para o menino conhecer, se a minha aula é específica para conhecimento, então eu vou usar esses verbos, né, quando eu for organizar o meu objetivo. Se a minha aula ela está a nível de compreensão, então eu vou utilizar os verbos ilustrar, exemplificar, traduzir, porque o menino ele compreendeu, né? E ele vai conseguir dar exemplos, ele vai conseguir, por exemplo, fazer uma tradução, ele vai conseguir pegar uma gravura e trazer para aquele texto, né? Por quê? Porque ele compreendeu a relação, ele consegue fazer a relação entre aquilo que foi discutido e aquilo que é o abstrato. Quando eu penso numa aula para aplicação, demonstrar, interferir, inferir e aplicar. Ora, essa nossa aula de hoje que eu estou fazendo aqui, sobre plano de aula, é uma aula que requer aplicação.
entendeu? Quando eu vou discutir, definir meu verbo, requer uma aplicação. Requer aplicação, requer conhecimento, requer compreensão. Ah, professora, então no meu plano de aula eu posso utilizar mais de uma classificação de objetivos? Sim, dependendo do conteúdo que você vai trabalhar, sim. Então, por exemplo, quando eu pedir para que vocês organizem o plano de aula de vocês, eu estou utilizando a aplicação. Primeiro vocês estão conhecendo, vão conhecer o que é, depois vocês vão fazer, vão aplicar. Então, isso aí é muito importante a gente entender. Aí também, se eu quero, por exemplo, que eles façam uma análise, né? Distinguir, categorizar, discriminar. A tarefa que eu pedi para vocês fazerem lá do plano, que eu pedi para vocês analisarem aquele projeto, alguns pontos do projeto, é um trabalho de análise. Então, você pegou aqueles elementos que eu pedi para vocês observarem, em cima daqueles elementos, vocês distinguiram, por exemplo, como que está definido dentro daquele documento a história da escola, né? Como que está caracterizada a comunidade onde a escola está inserida. Então, é a análise. A síntese é quando você consegue, estudou, analisou, você consegue fazer uma comparação, você consegue construir uma fórmula, você consegue fazer um resumo, você consegue fazer deduções. E a avaliação, ela é quando você consegue criticar, quando você consegue julgar, quando você consegue decidir, quando você consegue fazer mesmo uma avaliação daquele trabalho que foi realizado. Então, gente, quando nós vamos organizar o nosso plano de aula, a gente tem que ter clareza também desses objetivos aí, tá bom? E aí eu tô trazendo esse documento, esse quadrozinho aí, né, para que vocês, esse organograma, para que vocês possam verificar como que esses objetivos estão classificados. E isso aí é muito importante, porque quando vocês forem fazer uma aula, né, para um concurso, isso aí é observado nas bancas de concurso, tá? Então, toda atenção em relação a esses elementos que eu estou discutindo aí com vocês. O outro ponto é o conteúdo a ser ensinado. Bom, já vimos os objetivos, né, e o quanto eles são importantes. Agora a gente vai falar um pouco dos conteúdos. Libânio, ele vai dizer que os conteúdos, eles são um conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais de atuação histórico-social. Eles são organizados de forma pedagógica e didática em matérias de ensino, tendo em vista o processo de construção do conhecimento pelos alunos e suas relações com o contexto vivido. Esse ponto aqui é um ponto assim que eu acho crucial, e aqui eu acho que vocês não vão ter tanta dúvida, porque nós já discutimos isso. Quando eu falei dos conteúdos de ensino, eu já dei essa aula, e aí vocês já se apropriaram desse conteúdo, vocês já viram quem organiza esse conteúdo, quem seleciona esse conteúdo. Então, como que esse conteúdo é organizado? Quando a gente falou de planejamento, eu falei isso para vocês, eu mostrei inclusive até o tipo de conteúdo, de onde a gente pode tirar esses conteúdos, a importância que tem o professor desenvolver um trabalho a partir da perspectiva sócio-histórica, para que ele possa não só pegar aquele conteúdo construído historicamente por nós, né, pelos homens, mas também pegar conhecimentos que estão soltos no contexto social. Falei isso para vocês, então o Libânio ele vem reforçar isso de uma forma brilhante, e eu acho assim bem interessante, né, quando ele coloca aí que conteúdo é um conjunto de conhecimentos. E porque não é só um elemento que já está pronto e acabado no livro didático, mas é um conjunto de elementos que a gente pode se apropriar no momento que for necessário, né? Então, isso aí é muito, muito fantástico, muito bacana mesmo de ver.
e tudo trabalhado dentro de uma perspectiva histórico-social, que é isso que nos encanta mais ainda, né? Que significa dizer que a gente está construindo, está reconstruindo, né? E é bacana isso, é bem interessante. Esses conteúdos são saberes que vão emergir da prática social e histórica da humanidade, que foi o que eu falei ainda há pouco. Eles vão se traduzir em matérias de ensino que acabam se transformando em conhecimentos sistematizados, né? E que, de uma certa forma, eles vão convergindo e se desenvolvendo de uma forma cognitiva, colaborando com o desenvolvimento de habilidades. Ou seja, os meninos eles vão se apropriando desses conhecimentos, vão construindo e reconstruindo, né? E a partir daí eles vão desenvolvendo suas habilidades e depois também se transformando em pessoas competentes a partir desses elementos que eles vão agregando ao seu fazer, à sua aprendizagem. O Anthony Zabala, ele vai nos dizer o seguinte: ele vai entender o conteúdo como tudo quanto se tem de aprender para alcançar determinados objetivos, que não é apenas uma abrangência, que não abrange somente as capacidades cognitivas, como também inclui as demais capacidades. Então, ele, na verdade, ele reforça um pouco do que o Libânio coloca, né, que o conteúdo ele é um conjunto de elementos, e é isso que o Zabala vem dizer também para a gente, né, que ele não abrange apenas a parte cognitiva, o intelecto, mas ele vai envolver outras questões que são bem mais amplas, né? Para que essa aprendizagem ocorra, o ensino, que é o que o professor faz, precisa encontrar alguns caminhos, ou seja, os modos pelos quais os conteúdos serão desenvolvidos. E como é que esses conteúdos podem ser desenvolvidos? De várias formas, que é o que a gente chama de métodos de ensino. Então, os métodos de ensino, né, o Zabala, ele vai dizer assim, que são os métodos e as técnicas, eles vão dar ao planejamento de aula uma característica muito ativa, muito rica. E é verdade, gente, porque ele vai direcionar o ensino em busca da aprendizagem. Por isso, precisam ser planejados, atendendo às necessidades dos alunos. Então, por exemplo, quando a gente está junto, nós podemos fazer a nossa aula de várias maneiras. Essas várias maneiras são as técnicas, são os caminhos que nós encontramos para que vocês aprendam da melhor maneira possível. A gente, ao longo desse período de afastamento social, nós temos buscado várias formas de fazer com que vocês aprendam, né? E que essas formas sejam interessantes para a aprendizagem de vocês. Então, isso são métodos, são técnicas. Então, a gente faz aula ao vivo, a gente faz aula gravada, a gente faz aula pelo WhatsApp, a gente vai para o chat lá no Sava. Então, no AVA, então são recursos, são métodos e são técnicas que nós buscamos para que a aprendizagem aconteça, para que o trabalho seja vivo, né? Tenha vivacidade. Então, desse modo, o professor precisa conhecer o maior número de meios e estratégias possíveis para que ele possa atender diferentes demandas que vão aparecer no percurso do processo, tanto do ensino quanto da aprendizagem. Então, não posso saber só fazer aula expositiva, eu não posso saber fazer só estudo em grupo. Eu tenho que fazer estudo em grupo, eu tenho que fazer GVGO, eu tenho que fazer júri simulado, entendeu? Então, eu tenho que ter vários coelhos na cartola, para que no momento necessário eu tenha condições de desenvolver aquele trabalho de forma que a aprendizagem aconteça. Então, na sala de aula, a gente tem que ter essas condições. Para isso, meus amores, só tem uma forma da gente conseguir. É lendo, é estudando, é pesquisando, né? Para que a gente possa
pensar nas nossas aulas e nas estratégias que a gente vai usar junto aos nossos alunos. Aí eu trago aqui para vocês alguns elementos, né, que vai proporcionar essas técnicas, né, conforme eu falei agora para vocês. E aí eu coloquei assim, como promover as inovações na aula, né, em sala de aula. E aí essas inovações que eu coloco na verdade, não são tão novas, né, mas são diferentes, que é o que eu coloco, são métodos e técnicas diferentes, que vai fazer com que o aluno aprenda de uma forma diferente. Aí aqui nós temos um estudo em grupo, né? Nós temos aqui os alunos reunidos em grupo, só alunos, né? Nessa imagem aqui da esquerda. Vou pegar aqui para... Vou voltar aqui um pouquinho. Então, aqui nós temos os alunos, nós temos ali um laboratório, né, de pesquisa, para os professores fazendo pesquisa, nós temos uma professora ministrando aula, nós temos ali à direita a Serra do Tumucumaque, que a gente pode também promover um estudo a partir de pesquisas, de ferramentas, através das ferramentas tecnológicas. Nós temos aqui uma imagem do Museu Sacaca, que a gente pode fazer uma visita, né, levar esses alunos para que eles possam entender como é a vida de um ribeirinho, já que a gente não vai poder levar esse aluno lá na comunidade ribeirinha, mas a gente pode levar no Museu Sacaca, e a partir desse espaço, que é um espaço vivo de conhecimento ativo, a gente pode fazer com que o aluno compreenda o que é uma área ribeirinha. E no outro momento aqui no centro, a gente tem os alunos sentados em círculo, conversando sobre um determinado assunto, que você pode sair de dentro da sala de aula, levar esse aluno para fora da sala e promover um debate sobre um determinado assunto. Então, isso tudo, meninas e meninos, são metodologias, são formas que nós encontramos para ensinar. E aí eu coloco como inovação porque eu penso que são coisas que a gente não está muito acostumado a ver, mas que é importante se fazer. A todo momento a gente fala isso, né? Se discute isso. E eu digo para vocês, sem medo de errar, quando a gente faz um trabalho dessa natureza, a aprendizagem ela é muito mais rica, ela flui melhor, muito melhor do que a gente ficar somente na sala de aula ouvindo o professor falar. Aí Carbonell vai dizer o seguinte, que a inovação é um conjunto de intervenções, decisões e processos com certo grau de intencionalidade e sistematização, que eles vão tratar de modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas, porque eles se prestam a diversas interpretações e traduções, já que, como qualquer ação educativa, é condicionada. Então, a inovação é algo assim que vai proporcionar a nós, professores, a intencionalidade da sistematização do nosso trabalho. Então, o que eu quero fazer quando eu vou trabalhar, por exemplo, com a disciplina ciências? Que tipo de metodologia eu vou utilizar? Bom, eu posso pedir para os alunos levarem figuras de animais. Eu mesma posso colher alguns animais, alguns bichinhos, né, e levar para mostrar, para explicar o modo de vida, o habitat daqueles insetos, né, daqueles bichinhos. E posso levar, por exemplo, um frango e posso cortar o frango e mostrar para eles os órgãos, como é que isso está, como é que fica dentro do bicho, do frango lá, né, da galinha, cortar e mostrar o que é o coração, o que é o intestino, o que é o fígado. A gente pode fazer isso? Pode. Eu tenho uma amiga que ela leva sapo para a sala de aula, ela leva o frango
ela leva a fígado mesmo quando ela vai trabalhar ciências. Então, olha só, os alunos ficam encantados, porque eles não costumam ver isso todo dia. Então, é algo diferente, é algo inovador. Então, é por isso que eu trago essas imagens, né, que eu trouxe aqui para vocês, que a princípio vocês podem dizer assim, mas aqui não tem nada de inovador. Depende de como esse aluno, como é que o professor trabalha, de como que esse aluno está habituado. Porque dependendo de como o professor trabalha, qualquer elemento desse aqui pode ser uma inovação para o aluno. E o Cabornel, ele vem mostrando isso para a gente, né, o quanto que é importante. Aí aqui eu trago uma caixinha, né, com ponto de interrogação dentro, que vou tratar agora dos princípios que vão sustentar as aulas dentro dessa perspectiva inovadora. E aí a primeira delas é a questão da autonomia, que é muito importante. Eu enquanto professora, preciso ter autonomia para desenvolver essa minha aula. A autonomia, ela cria mecanismos de participação dos estudantes. Olha, imagine quando eu fico imaginando assim, professor levando, por exemplo, uma galinha para a sala de aula, né? Olha só como que essa aula, a participação dos alunos, perguntando, se interessando, olha o quanto que eles vão aprender. Quando o professor ele tem autonomia, ele pode discutir o seu plano de ensino, seu plano de aula com seus alunos, isso é muito bacana, pertinente. Eles acabam dividindo a responsabilidade pela execução da avaliação. Aí o professor não vai ser aquela pessoa, aquele profissional que vai fazer uma avaliação sozinho, mas ele vai poder organizar esse trabalho juntamente com o seu aluno, né, mostrando para ele o quanto que é importante a participação dele nesse processo. O outro ponto é a relação professor-aluno, né, outra dimensão. A relação entre professor e aluno, ela precisa ser uma relação solidária, afetiva, harmoniosa. Tem que ser, né, para que a aprendizagem aconteça. Essa relação ela precisa ser pautada no respeito e na ética, e a ética acima de tudo. O professor precisa ser ético, né, com seus alunos. E também deve partir da consideração de que o aluno ele deve ser visto dentro de um processo multidimensional. Quando a autora fala de multidimensionalidade, é aquele processo que envolve, como diz a Kandal, a dimensão técnica, humana, política e social. Quando ela fala da multidimensionalidade do processo de ensino e aprendizagem, é exatamente isso. A gente tem que considerar o aluno nessas 4 dimensões: técnica, humana, política e social. E essa relação ela tem que partir desse princípio, né, para que a aprendizagem possa acontecer. O outro elemento da aula, né, do plano de aula, é a avaliação da aula. Aí o Libânia ele diz assim: a avaliação ela está diretamente ligada aos objetivos de aprendizagem, e é por meio dela que se tem maior clareza do que se quer atingir, porque isso vai permitir, inclusive, um replanejamento das ações. Então, cheguei no final da minha aula, então a gente vai fazer uma avaliação, que quando eu falo avaliação, gente, não é uma avaliação, uma prova, mas a avaliação pode ser um exercício, a avaliação pode ser uma apresentação, pode ser uma palavra que represente a aula que o professor ministrou. Então, essa avaliação é para que eu possa verificar se o objetivo, se ele foi atingido, se os meninos conseguiram compreender aquilo que precisavam, aquilo que precisava ser compreendido. Então, toda aula precisa de uma avaliação, toda aula precisa ser analisada para poder verificar se eu vou precisar rever aquela aula, porque se o menino não compreendeu o que ele deveria ter compreendido, eu vou ter que refazer, rever onde que não foi bom, para poder replanejar a minha ação. Então, a avaliação está diretamente relacionada aos objetivos da aula, e sem ela não podemos verificar se o que pretendíamos fazer realmente se efetivou, né? Aquilo que eu expliquei agora há pouco. Só vou saber se deu tudo certo se eu fizer a avaliação. Se eu não fizer a avaliação, não vai fluir o negócio.
O outro ponto é a avaliação participativa, né, que eu coloquei também lá para vocês. A avaliação participativa, ela perpassa pelo acompanhamento e análise individualizada. A gente não pode avaliar somente de forma grupal, mas a gente precisa avaliar também o aluno individual, né? Porque é aí que a gente vai ver onde acertou, onde errou. A avaliação ela serve para isso, gente. Não é só para atribuir uma nota, mas é para corrigir, né, aquilo que precisa ser melhorado. Ela pode ser trabalhada de diversas formas, utilizando vários instrumentos. Os critérios também devem ser definidos e conhecidos. E o erro ele é visto como parte do processo de aprendizagem. Eu vou voltar aqui nos critérios, porque às vezes quando a gente faz uma avaliação, um trabalho, o trabalho ele tem critérios. Critérios, né, é diferente de instrumento. Por exemplo, a prova é o instrumento e o critério, aprofundamento teórico, capacidade de fazer uma relação entre a teoria e a prática. Isso são critérios. Quais são os critérios que eu vou definir para verificar se a minha avaliação, se os meus objetivos foram alcançados? Então, o professor tem que saber o que são esses critérios, né? Aí, às vezes, se define como pontualidade, assiduidade. Isso não é critério. Critério é você verificar se o menino está aprendendo. Então, se o menino consegue identificar o que é um peixe, o que é uma aranha, né? Isso é um critério. Se ele consegue identificar num grupo o que é um peixe, isso é um critério. Se ele consegue fazer uma relação entre o conceito de meio ambiente, né, e o seu espaço que tem, o seu espaço que tem na sua casa. Se ele consegue fazer essa relação, isso é um critério de avaliação. Então, a gente precisa saber exatamente o que é critério para poder verificar se houve aprendizagem. Agora, eu acho interessante deixar claro para vocês também que um plano de aula, e vocês já devem ter percebido isso, não é algo simples, não é algo... eu vou fazer um plano de aula rapidinho. Não é isso. Na internet vocês vão encontrar vários modelos, mas aí você vai observar que esses modelos nem sempre condizem com a filosofia do nosso trabalho, com aquilo que a gente quer realmente para os nossos alunos. Então, por isso a gente tem que construir o nosso plano, ter o cuidado de fazer um plano coerente, né, com coerência, para que ele tenha eficácia e seja eficiente. E aí nós precisamos enfrentar alguns desafios. O primeiro deles é superar o distanciamento do plano de ensino e do plano pedagógico de curso. A gente tem que entender que plano de ensino é uma coisa, projeto do curso é outro, mas eles estão interligados, né? Então, eu preciso olhar o meu plano de ensino, olhar o projeto do curso, olhar o plano de ensino e fazer o meu plano de aula, porque eles estão interligados, tá bom? Não são coisas estanques, eles são juntos, trabalham juntos. É preciso também superar a incoerência entre objetivo, conteúdo, metodologia e avaliação. Preciso entender que esses 4 elementos, eles caminham juntos, eles estão sempre juntos. Preciso superar a solidão profissional, preciso entender que eu tenho os meus pares, então se eu tenho dificuldade, eu vou conversar com os meus colegas, e conversando a gente vai conseguir chegar num denominador comum, né? Chegar numa boa prática, numa boa ação. Então, esses são desafios que a gente precisa enfrentar e superar, né? O outro ponto é a intensificação do trabalho docente. Às vezes, a gente trabalha muito, né? E, por trabalhar muito, acaba fazendo um planejamento que não é um planejamento significativo para o nosso aluno. Então, a gente tem que também reservar um tempo para poder planejar, né, para que os nossos alunos consigam aprender. E aí, gente, com esses desafios, eu fecho essa aula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham compreendido a mensagem que eu quis trazer para vocês.
né? O plano de aula, ele é um assunto, né, muito importante, é um elemento fundamental na nossa prática. E aí eu espero que vocês tenham compreendido, né, e que vocês consigam colocar em prática esses conhecimentos que a gente discutiu, porque agora a gente vai praticar, a gente vai pensar, organizar o plano de aula e depois a gente vai apresentar os nossos planos para ver como foi que a gente conseguiu organizar esse material. E aqui são as referências que eu utilizei para fazer essa aula com vocês. Eu utilizei a democratização da escola pública, a pedagogia crítico-social dos conteúdos, do professor José Carlos Libânio. Eu utilizei planejamento, projeto de ensino-aprendizagem e projeto pedagógico, do Celso dos Santos Vasconcelos. A organização didática da aula, um projeto colaborativo de ação imediata, da Ilma Passos Alencastro Veiga. A prática educativa, como ensinar, do Antônio Zabala. E Atos Anon, didática 2, né? Então, esses são os materiais referências que eu utilizei para organizar essa aula. E eu espero que vocês tenham gostado e que vocês compreendam, tá bom? Que eu fiz com muito carinho para que vocês pudessem compreender, se deleitar, se encantar, né? Sobre o trabalho que a gente pensou para hoje. Boa noite e se deleitem aí. Bom deleite na aula.